Hoje eu resolvi pintar um filtro de café e escrevi a frase: saiba filtrar o que não te faz bem. E nós vamos fazer justamente isso, nós vamos só deixar o que a gente gosta. O que a gente gosta? Pintar. Então, vamos lá. Pega a tinta branca diluída com o clareador. O meu clareador, como eu já disse, já é diluído em água filtrada. Aí ele fica mais molinho. Aí eu venho aqui preenchendo essa parte aqui que é do filtro de papel com o branco. Eu vou preencher aqui e volto com ele preenchido pro filme, ó, pro vídeo não ficar muito extenso. Aproveitei já para adiantar, misturei o areia com o camurça e passei nessa parte aqui, onde tem aquela partinha de vidro, mas que o filtro já tem café também aqui nessa parte. Aí nós vamos pegar só um pouquinho dessa misturinha do areia com camurça e dar uma subidinha aqui como se fosse o café. Esse pincel tá meio durinho. O café que ele vai subindo, né? A cor aqui vai subindo no filtro de papel. Tem algumas pessoas que usam até tecido, mesmo nesse estilo aqui de filtro, tem gente que usa. Então, vamos dar uma esfumadinha aqui, só pra dar a impressão que o café tá subindo, a coloração dele aqui pro filtro. Ó, bem pouquinho, senão nós vamos tampar aqui o nosso a divisinha aqui onde é o vidro para, né? E agora eu vou lavar pincel. Eu tô usando pincel número... Nem dá pra saber o número, mas eu acredito que é o 8, é o 8. Vou pegar um pouquinho do cinza chumbo. Bem pouquinho mesmo. Eu tiro o excesso ali no pratinho e até no paninho de limpeza eu tiro. E venho com bem pouquinho cinza aqui para fazer a profundidade aqui do papel. Eu tô olhando numa foto de um filtro. Então, a gente não consegue fazer igualzinho, tá, em foto, mas vamos tentar fazer o mais parecido possível. Um contorninho aqui bem suave para dar uma distância aqui, né, para jogar isso aqui lá pro fundo, ó. Um pouquinho do cinza. Eu misturei um pouquinho do branco, que é para poder não ficar muito forte. Vem bem pouquinho aqui também nessa lateral. Depois, com um pincel menor, tem que vir fazendo esse acabamento aqui, bem feitinho, para tampar essa borda aqui, o risco que eu tirei. Outro dia, eu conversando com Anselmo Nil, professor da escola Becedri, que eu tenho a honra, né, de morar aqui no condomínio onde ele trabalha. Então, de vez em quando eu peço umas dicas aqui para ele. Aí mostrei alguns trabalhos meus para ele e ele gostou, mas falou para mim, olha, pedi para ele, falei, pode me explicar o que eu preciso melhorar, porque quanto mais a gente tem um feedback,
mas a gente pelo menos tenta melhorar, né? Aí ele me falou que tava aparecendo assim os contornos. Aí ele falou, ó, cuidado que aqui tá aparecendo os contornos. Eu falei, realmente. Aí consertei. Então eu sou muito agradecida às dicas que a gente recebe. A gente não pode deixar passar despercebido, porque ajuda muito essas dicas. E pensa numa pessoa extremamente, nem sei como que eu explico, mas assim, bacana. Orienta, dá dica. Ele é uma pessoa especial. Tem me ajudado bastante. É que eu sempre morei no interior, morava em Iturama, lá no biquinho do Triângulo Mineiro. E agora, em julho, final de julho, eu mudei aqui para, na verdade, Contagem. Do outro lado da rua é Belo Horizonte. Mas de cada rua, onde está o condomínio, é Contagem. Então eu mudei para cá e aí tive a honra de conhecer ele aqui. Então não perca a oportunidade de trocar umas ideias, pedir umas dicas, e ele é muito bacana. Tá sempre orientando. Ó, aqui eu tô passando o marrom misturado com o sépia. Pincel número 6. Pincel número 6. Pintura não pode ter pressa, tem que ir com calma, delicado, para poder ficar bem bonito, né? Pelo menos a gente tenta fazer parecido com um real, apesar de não ser uma pintura realista, mas eu tento fazer o mais natural. Eu falo que é uma pintura natural, para ficar assim bem natural, gostoso de ver. Agradável aos olhos, vamos falar assim. Aí, onde a gente quer da profundidade, sempre escurece. E onde quero dar volume, aí eu tenho que colocar claro para poder ele dar esse volume que eu quero. Então, aqui, ó, eu vou colocar um pouco mais escuro, porque tá por trás dessa parte aqui. Aqui também, ó, tá mais escuro por conta dessa parte. E até porque também o café tá concentrado aqui nessa parte mais de baixo. Então, para cima vai clareando, que vai só subindo a cor, né, do café. Aqui é mais escuro ainda, porque tá por trás. Então, tudo que tá mais para trás é mais escuro. Vou pegar um pouquinho do branco para dar uma realçada aqui nessa beiradinha aqui do vidro. Aqui também, depois com um pincelzinho menor dá para dar uma melhorada mais. Fazer os detalhes. E depois de seco também, é bom passar o branco só naqueles lugares que você quer colocar brilho, porque senão fica estranho.
É pouquinho mesmo, mas às vezes a gente precisa esperar secar e passar, porque senão o tecido, como tá molhado com outra tinta, ela acaba... o tecido absorve. Então, aí o tecido absorve e some o branco. Igual onde a gente quer também mais escuro aqui, depois a gente pode colocar, porque senão ele também é absorvido pelo tecido. Vou colocar agora nessa parte aqui de... Essa parte aqui eu vou deixar assim, a hora que tiver sequinho, aí eu só acentuo só um pouquinho ali para dar profundidade. Vou mostrar onde. Posso até colocar um pouquinho já. Vou pegar um pouquinho aqui do cinza, chumbo, e vou dar uma acentuadinha aqui no cinza. Mais aqui nessa região que tá mais baixa só. Isso. E agora eu vou pegar a tinta para colocar nessa parte que é madeira, que é essa parte aqui. Agora eu vou pegar o camurça, areia, e vou passar com uma esquinha de nada, bem pouquinho, do siena natural. Mas é só uma sujadinha no pincel, para poder o areia não ficar mais pro rosado, que ele tem um tonzinho meio rosadinho, né? Aí eu colocando um pouquinho do... esqueci o nome dele, do siena natural. Aí ele dá um tonzinho mais amareladinho para levar mais pro lado de madeira, aquela madeira clara. Aí com muito jeitinho vai passando aqui perto de onde já pintei. Preenche toda essa parte aqui. Eu vou dar pause, vou terminar de preencher aqui e volto pra gente fazer o sombreado. Pronto, eu já preenchi aqui com areia, com pouquinho, bem pouquinho mesmo de siena natural. E vou pegar aquela misturinha de marrom com sépia e vou passar nas partes que são mais escuras. Aqui, ó, meio que contornando também. Acho que ficou um pouco escuro. Eu vou jogar um pouquinho de caramelo junto para mudar um pouco o tom. Não, acho que o caramelo não vai ficar legal. Vou misturar aqui o camurça. Eu vou misturar aqui o camurça com o marrom. E vou colocar um pouquinho de sépia. Vamos ver se vai dar a cor que eu quero. Isso, acho que vai ficar melhor. Aí agora, com essa misturinha, eu venho aqui. Tô com o pincelzinho número 2, porque agora aqui é bem delicadinho. Aqui também desce com esse tom mais escurinho. Aqui tem uma divisorinha aqui, ó, que é onde faz aquela baixadinha aqui da madeira. Então, para dar esse tom mais baixo, eu tenho que colocar escuro para dar profundidade. E vou esfumando ele aqui para cima. Aqui eu vou escurecer mais um pouquinho. E aqui ele desce um pouquinho, fazendo aqueles risquinhos da madeira. Aqui
por baixo dessa cordinha de couro também vem um pouco dele. Na curva aqui vai bem também escurinho, para poder apresentar essa curvinha aqui. Vem esfumando. Aqui embaixo só um pouquinho. Passa esse contorninho e vem esfumando. Aqui também tem uma parte escura. E vai esfumando para cima e para baixo. Escurecer aqui um pouquinho mais, porque tá por baixo da correinha ali, ó. Vê que já vai apanhando forma. Passar um pouquinho aqui. Aqui tem a cordinha e tem a parte aqui por baixo, que é essa parte de madeira também. Vou pegar um pouquinho do sépia só misturado com marrom, para dar uma contornadinha aqui, dar uma profundidade um pouquinho maior aqui, ó. É só mesmo um pouquinho mesmo, para dar um toquezinho. Aqui, ó, para acentuar a profundidade aqui por baixo da cordinha de couro, também vamos colocar um pouquinho mais escuro. Aqui também vamos acentuar esse escurinho aqui. E tem uns risquinhos assim que é da madeira. Meio irregular. Passar um pouquinho da areia aqui. Como o pincel tá um pouquinho sujo, vai ficar um pouquinho mais escuro que a areia, mas não dá nada não. Vou escurecer um pouco mais aqui, ó, também. Pra dar aquela sensação daquela baixadinha aqui. Vou lavar o pincel, porque agora eu vou passar um pouquinho de branco. Aqui assim, principalmente, ó, pra dar uma sensação de meio arredondado aqui. Aqui também tem um pouquinho de claro. E aqui assim nessa região. Opa, passei no lugar escuro. E aqui. Vou lavar o pincel, porque eu vou passar novamente o escuro aqui embaixo.
Novamente não, porque eu não passei aqui nessa parte. Passei ali, mas aqui ainda não tinha passado esse mais escuro, não. Vou passar aquela misturinha mais clara um pouco aqui. Aí quando secar, a gente vem com mais escurinho. Eu também posso fazer umas nervurinhas aqui da madeira, meio arredondado aqui, ó. Aqui também eu posso colocar um pouquinho. Arredondadinho pra cá e aqui pra cá. Vou fazer agora a cordinha. A cordinha ela é mais marronzinha. Então, vou pegar o marrom puro e vou passar aqui. Puro, mas com clareador, sem mistura que eu falo. Aí você vai falar, mas Sônia, tem uma parte da cordinha que tá em cima do vidro e ainda não pintou o vidro. Não tem problema. Se for preciso, depois a gente dá uma retocadinha. Mas dá pra fazer. Vou passar em cima, mas já fica um pouquinho mais claro quando tem um tom aqui mais claro embaixo. Porque senão ficava muito marronzão escuro. E tem a bolinha que é de madeira também. Então, eu vou passar aquela misturinha de marrom com camurça. Aqui nessa parte mais aqui de cima. E aqui desse lado, ó. Porque a claridade tá do lado de cá. Para dar essa impressão que aqui é um buraquinho, nós vamos escurecer isso aqui bastante ainda. Mas vamos só começar já escurecendo aqui. E vem passando um contorninho com o sépia misturado com o marrom. Depois nós vamos ter que passar o sépia puro aqui para escurecer mais um pouco. Mas para começo vamos só com essa mistura. Agora eu vou vir aqui com o sépia mais escurinho, assim, só mais o sépia mesmo, aqui em cima. Vou ter que passar a misturinha um pouco aqui mais embaixo, para não fugir do tom aqui da madeira. Vou pegar um pouquinho do areia, só o areia, e passo aqui, ó. Tem um pedaço de cordinha que passa aqui, ó, embaixo. Agora tem que pegar o sépia
E com bem pouquinha tinta, vou diluir ela para poder contornar esse cordãozinho aqui. Vem com o marrom, passa no meio de novo. E o sépia aqui. Ó, com o pincel depois, pequenininho, a gente tem que vir dando esses acabamentos dos cantinhos, porque senão fica feio. Contornando aqui. Aqui a pontinha tem que trabalhar com o pincel zero para fazer os efeitos certinho. Contornando aqui ainda a corda. Já preenchi aqui com branco, empolguei, comecei a jogar branco na parte de baixo, porque sou um perigo com tinta na mão, empolgo, e aí quase que eu tampo o lugar. Aqui eu deixei um pouquinho de espaço aqui sem tinta, para marcar onde eu vou colocar o branco, e aqui também, para dar uma clareadinha. Então, nessa parte de baixo aqui, eu passei duas pinceladas de sépia, eu misturei com uma de marrom. Aí deu esse tom aqui, que é um tom café, né? E sempre eu coloco a pintura, pelo menos nesse tecido estilotex, eu uso colocar do lado do avesso, porque ele é mais lisinho. E hoje eu achei que tava, mas não tava. Ficou do lado mais as pentinhas, mas dá certo também. Aí agora eu vou pegar um pincel pequeno, vou pegar aqui um pincel número 2. Vou pegar um pouquinho do cinza chumbo para poder passar nessa parte que tá branca. Venho aqui dando uma contornadinha. Deu uma secadinha a tinta aqui no prato. O tempo tá muito seco. Tá secando a tinta muito rápido aqui no prato. Bem sutilmente aqui, vem dando uma sombreadinha. Aqui é meio que uma sombra da cordinha aqui. Não é sombra da cordinha não, mas tem esse detalhe aqui na foto do filtro. Tem uma parte mais escurinha aí. Então, vou colocar esse cinza clarinho. Aqui também é um pouquinho, dá uma passadinha aqui, para dar uma profundidadezinha. Aqui por baixo. Fazer uma sombra aqui, né, da parte da madeira. E pode até deixar meio riscadinho aqui, ó. Não tem problema não, que é para dar impressão de vidro mesmo, sabe? Um pouquinho aqui também nessa lateral.
vou ter que jogar bem escuro aqui, porque aqui ele é bem escuro, eu vou ter que esperar secar, passar novamente por conta do acidente de eu ter descido muito aqui com o branco. Ele agora não tampa enquanto tiver meio molhado. Opa, vai crescendo aqui, daqui a pouco não sobra a parte branca, né? Tem hora que é assim, a gente vai arrumar aqui bem devagarinho para dar certo. Aqui também eu passei um pouquinho do branco também, mas no final das contas dá tudo certo. Vou pegar um pouco do branco, vem aqui, ó. Vamos dar uma esfumadinha. E eu venho fazendo meio que um reflexo aqui, ó, no café. Vai ficar com umas manchinhas aqui. A claridade maior eu vou jogar desse lado aqui. Bem pouquinho branco, eu vou passar aqui nessa marquinha que eu deixei. Aqui ele dá uma subidinha aqui. Só que como esse lado aqui, ele tá mais sombra, então não aparece muito. Ele vai aparecer mais desse lado aqui. Vou passar um pouquinho de marrom aqui em cima, para disfarçar um pouco essa mancha branca. Porque é só para dar um tomzinho aqui, ó. Aqui, como a claridade maior eu vou jogar de cá, ela dá meio que faz meio uma voltinha aqui. Porque como aqui, ó, a gente tem que seguir essa volta aqui, aqui e aqui, para poder dar o efeito certinho. Aqui é bem pouquinho, mas nós vamos dar uma passadinha também, menos, porque desse lado é mais escuro, mas tem ainda um brilhinho ali nesse lugar. Aqui tá ficando um pouquinho sem tinta, deixa eu dar uma passadinha. Passa mais um pouquinho do marrom aqui, por conta do tecido, se as pentinhas tá ficando meio alto. Aqui tem um pouquinho de claridade também, mais aqui no meio. Mas agora eu vou fazer um brilho com um pincel menor. E começa aqui assim. E desce. Depois, a hora que tiver mais seco, tem que dar uma retocadinha aqui.
também. Esse risco aqui ficou legal não, deixa eu diminuir ele aqui. Ele só até aqui assim, ó, parece que fica melhor. Vou passar um pouquinho só, aqui assim. Podei o pincel esses dias, tá meio durinho ainda. Já passei ele no Comfort, mas ainda tá um pouquinho. Tô até fazendo barulho de tão aspentinho que ele tá. É só uma clareadinha aqui nesse. Eu gosto quando eu tô pintando de dar uma paradinha, tirar foto e dar uma olhada. Gente, nada melhor do que uma foto para mostrar todos os defeitinhos que tem. Ver tudo. Às vezes a gente não tá vendo aqui, só que aí quando você tira a foto, aí você vê. Acho que de tanta gente ficar olhando, por fim a gente nem vê os defeitos. Mas aí quando a gente tira a foto, aí vê perfeitamente. Vou fazer mais um brilhinho aqui. Que aparece ali, né? Bem mais aqui assim no meio. Aqui assim. Aqui tem um, mas é bem suavinho mesmo, quase não vê. Aí depois de seco, eu vou dar uma retocadinha só nesses aqui mais forte. Aqui, ó, no rumo que tá esses risquinhos, ele tem que ficar mais clarinho aqui o café também, ó. Aqui e aqui, ó. Com o pincelzinho número 2, não, número 6, vou misturar um pouquinho aqui do cinza chumbo com o branco para dar uma retocadinha aqui, ó. Que agora já tá mais seco, já vai aparecer melhor, ó. Mas não posso deixar esse contorno aqui, eu tenho que vir sombreando aqui, ó. Ó. O danadinho do pincel que tá aspentinho. Agora, com o branco no pincel, eu venho aqui e vou diminuir um pouco
esse cinza. Meu pincel tá meio sujo de siena. Mas não dá nada não, porque aqui, como diz, a sujeirinha do café sobe também. Vamos jogar branco até mais na beiradinha. Deixa eu lavar esse pincel. Acho que minha mão deve estar tampando. É ruim de pintar gravando por conta da mão. Quando a gente vê a mão tá tampando a pintura. Tem que pintar meio de mau jeito. A gente fica meio torto aqui para poder dar certo de gravar. Aqui eu tô tampando aquele lugar, mas depois eu dou uma passadinha no marrom de novo. Só aquela sujeirinha. Tem hora que pega mais fácil, mas acho que secou muito agora. Quase tá tendo que repintar o negócio tudo. Vou pegar uma sujeirinha do marrom pra dar uma passadinha aqui. Passar um pouquinho do cinza aqui nesse cantinho. Para dar profundidade, dá a impressão que dá dando aquela volta, né? E aqui eu vou passar de novo um pouquinho. Ficou meio manchado aqui nessa parte, não gostei. Vou dar uma retocada. Lavar o pincel e vem com o branco aqui. Vai sumindo com ele pra lá, ó. E aqui embaixo. Isso. Aqui eu achei que ficou muito escuro. Vou dar uma clareadinha. Gostei mais assim. Posso jogar também um pouquinho mais do branco aqui agora, ó, que tá seco. Bem pouquinho, mas pode jogar um brilhinho aqui. Opa! Um brilhinho, não um lascudo de tinta não, gente. Veio muito aqui. Aqui um pouquinho claro. Aqui também. E aqui. Aqui consegui passar pouquinho, quase não vai dar. Com um pincelzinho menor, número 2, eu pego o branco e venho aqui, nessa bolinha, ó. Agora já realçou mais a bolinha.
passar um pouquinho do sépia aqui, para definir mais ela aqui. Com um pincelzinho bem fininho, número 0 daquele filete, vou dar uma contornadinha, uma misturinha de sépia com cinza chumbo, com chumbo, né? Para dar uma contornada aqui por baixo da bolinha. Bem delicadinho aqui, ó. Vem aqui. Posso pegar o branco com o pincel filete, dar uma passadinha aqui embaixo, para dar uma reforçadinha. E depois vem com o pincel número 2 aqui e arruma, sombreia. Caiu. Dou uma passadinha aqui também. E vai dando um puxadinho pra lá. Não pode ficar muito aparecendo contorno, sabe? Vou misturar um pouquinho do marrom no sépia. Eu coloco bem diluidinho, para não aparecer muito. Não aparecer contorno, sabe? Qualquer coisa a gente dá um puxadinho para sombrear. Vou passar um pouquinho do camurça com o marrom no meio dessa corda para dar uma clareadinha e dar um volume. Aqui, um pouquinho que passa, ó. Aqui perto não pode passar muito, porque ele é escurinho mesmo ali, que tá passando por baixo. Aqui nós podemos dar uma passadinha também. Aqui, ó, mais no meio. Um pouquinho aqui. Vai escurecer um pouquinho. Toma muito cuidado para não encostar aqui onde tá molhado e sair borrando. É um perigo. Ó, bem fininho. Só para dar uma definida aqui, ó. Porque não é contornar de preto aqui para ficar gritante, não. É um tomzinho de marrom com sépia, para ficar bem delicadinho. Aí aqui tem um nozinho, ó. Tem que passar um clarinho aqui para ver o nozinho, senão não vai ver.
E aqui também tem um nozinho nessa pontinha aqui. Também vai ter que dar uma clareada aqui para enxergar o nozinho, senão não vai também. Eu vou pegar aqui um pouquinho do camurça com o marrom para fazer. Eu vou até passar um brilhinho aqui mais claro. Pega mais camurça aqui. Vou clarear aqui um pouquinho. Só que agora ficou muito vendo, ficou contorno. Vai ter que passar sombreando. Aqui, ó. Um pincel maiorzinho, vem tirando essa divisa que tá tão forte aqui. Do lado que é mais claro, ó, joga mais claridade. E fica mais escuro onde a gente quer profundidade. Aí, agora eu vou fazer os nozinhos aqui. Aqui a mesma coisa, ó, uma voltinha do nó, a outra voltinha. Mudei um pouco a câmera para poder pegar aqui, que senão não ia ver o café. Não sei se pegou a parte aqui de baixo do nozinho. Pode preencher todinho ele aqui inteirinho. Dá para fazer depois no olhômetro. Pegar um pouquinho do branco, como tá molhado, nem vai parecer que é branco. E venho aqui, ó. Vamos pegar um pouquinho do branco de um lado e o marrom do outro. Porque aí não fica tão branco. Depois, com um pincelzinho fino, a gente vem definindo aqui bem bonitinho. Agora, com o branco, bem pouquinho no pincel, eu venho, dou uma passadinha de lá e uma de cá. Mas é bem, ó. Depois pode até escurecer um pouquinho. Deixa eu pegar um pouquinho do camurça aqui. Pode pegar um pouquinho do sépia e
passar no miolinho aqui de novo, para dar uma escurecidinha. Depois dá uma retocada melhor. Opa, ficou muito branco aqui. Agora, com o pincel número o 0 aqui, o filete, dá para fazer os detalhes. Aqui, ó, escurece o meinho. Aí, depois de seco também, dá para realçar um pouquinho essa parte clara. Porque agora tá muito molhado, quase não dá. Ele some tudo. Mas aqui deu para você ter uma ideia de como que é. Aqui tem um café que tá por trás do outro. Aqui nós vamos passar um pouquinho de escuro aqui, o sépia por trás, pra mostrar, vamos falar assim, que ele tá por trás. Porque o que tá por trás geralmente faz sombra nele, né? Aqui, vamos escurecer um pouco. Aqui vai ter que passar o escurinho, porque tem aquela divisória dele aqui, ó. Aqui, ó, é só dar uma realçadinha e já fica legal. Demora um pouquinho, mas é o detalhe que faz a diferença, né? Se a gente não preocupar em fazer os detalhes, anda mais rápido, mas não dá o efeito às vezes que a gente quer. Vou esperar dar uma secadinha para dar uma arrumada nele.